Olá, tudo bem com você? Ter uma noite de sono tranquila, de qualidade, na qual se consiga descansar de verdade, não é algo que todo mundo consegue. Problemas com sono são os mais frequentes do que se imagina. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 50% da população brasileira se queixa de sono ruim. Outra estimativa do Ministério é de que 33% dos brasileiros sofrem de apneia do sono. O simples ronco pode atrapalhar uma noite de descanso e, pior, além de aborrecer quem emite o som, incomoda quem dorme junto ou perto dessa pessoa. Depois de tratar deste tema aqui no programa, a gente vira a página para falar de outro problema que pode prejudicar as noites de sono, o bruxismo. O hábito de encostar, apertar ou ranger os dentes também incomoda muito o descanso noturno. Quer saber como melhorar o seu sono? Então acompanhe o Voz de hoje. Fique com a gente, o nosso bate-papo só está começando. Quem é que não gosta de acordar, dar aquela espreguiçada e sentir que a noite de sono foi para relaxar o corpo e a mente de verdade? Acho que todo mundo, né? Mas segundo estimativas do governo federal, pelo menos 50% da população brasileira sofre de algum tipo de problema com relação ao sono. Ou seja, não consegue se levantar e dizer que dormiu bem. Pode ser um simples ronco, que neste caso não prejudica somente o portador, mas também quem dorme junto ou próximo a ele. Há uma apneia do sono também, um bruxismo. Vamos descobrir como melhorar a qualidade do sono? Para nos ajudar nisso, eu recebo hoje aqui no estúdio o Dr. Leandro Teixeira, que é odontologista pós-graduado em dor orofacial e também odontologia do sono. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Imagina, doutor Leandro, me diga uma coisa, é verdade que muitos brasileiros não conseguem ter uma noite de sono tranquila, de qualidade? A quantidade de pacientes, de pessoas que têm uma qualidade ruim do sono é muito grande, né? Uhum. E essa qualidade do sono, o que a gente chama de sono reparador, né? O paciente acaba não tendo esse sono reparador, o organismo não descansa e não repara o consumo que ocorreu durante o dia. Uhum. Isso vem aumentando muito também relacionado ao estresse nosso do dia a dia, a demanda que nós temos, né? Mas é algo que vem preocupando a sociedade de medicina, a odontologia, por conta desse aumento. E também, principalmente, por conta do índice de pessoas que podem ter problemas maiores, até falecer, por conta desses problemas, desses distúrbios do sono. A gente tem muitos estudos que estão correlacionando a qualidade do sono, né, esse sono reparador, com problemas, principalmente problemas cardiovasculares, que são problemas que mais matam hoje em dia. Tá certo. Doutor, só para a gente explicar, a gente tem a informação de que os médicos, né, o senhor é odontologista, dentista. Os médicos que atuam nessa área são otorrinos, né? Quando é que a odontologia entrou nesse contexto aí de tratamento também? Então, a área da medicina que trabalha a odontologia do sono, na verdade, a odontologia do sono ela é sempre um tratamento multidisciplinar, então depende de algumas áreas. Mas a otorrino, digamos que é uma área que ela mais acompanha o paciente de perto, uma área que comanda esse setor, né? Uhum. A odontologia, há mais ou menos uns 10 anos atrás, a medicina do sono, digamos que ela incorporou, ela entendeu que a odontologia ela tem uma parte muito importante no tratamento, na colaboração do tratamento, nesse tratamento multidisciplinar do paciente, na área direcionada à área da odontologia do sono, né? Então foi criado, até parece meio óbvio, né? Porque envolve toda a região aqui. Envolve, o nosso aparato respiratório envolve a boca, né? Claro. Então envolve toda essa parte onde a odontologia age bastante, trabalha bastante e tem muita responsabilidade sobre essa área, né? Nossa responsabilidade. Então foi incorporado e entendido que muito precisava se dar odontologia para tratamento de alguns pacientes. Uhum. Com isso, fazem mais ou menos uns 10 anos, se não me falha a memória, que a medicina do sono, ela incorporou exatamente, a odontologia como parte, a odontologia do sono, né, como parte das especialidades importantes para tratamento, nesse tratamento multidisciplinar do paciente com distúrbios problemas do sono. aí do sono, distúrbios do sono. Muito bem. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para nós, para a gente começar de fato a entrar no assunto dos problemas, né, decorrentes aí que prejudicam
o sono das pessoas, explicando o que é a apneia do sono. Bom, a apneia do sono é um dos distúrbios que existe do sono. Tá? Então, existem alguns distúrbios, como a apneia é um deles, síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, a apneia é um termo mais utilizado, né, mais comumente utilizado, que ela é mais comumente utilizado quando se fala de obstrução propriamente dita. Mas existem outras causas, pode ser de causa central, de sistema nervoso, pode ser problema respiratório propriamente dito do paciente, mas a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é a que mais acomete pacientes, ela tem várias causas. Ela pode ser uma causa, normalmente, quando se tratando da via aérea local, uma obstrução, pode ser obstrução nasal, pode ser uma obstrução de via aérea da velofaringe, a língua quando é muito grande, as tonsilas, amígdalas, então você tem que fazer toda uma avaliação sempre do paciente para saber o que é a causa e estudar onde você vai poder agir tendo uma resposta positiva, exatamente, com esse paciente. Eu tenho informação, doutor, que existem dois tipos de apneia. A obstrutiva, que o senhor acabou de falar, e a central também, né? E a central, exatamente. Que a obstrutiva seria justamente, então, essa questão aí dos vasos serem trancados. Da via aérea ser trancada, né? Seja ela a via aérea nasal, seja a via aérea da região da velofaringe. E essa central seria, de repente, em decorrência de um AVC, por exemplo? Não, na verdade o AVC pode ser pode estar relacionado à apneia. Pode ser uma causa a partir de uma apneia. Isso, exatamente. Independente de qual seja central ou seja a apneia obstrutiva. Ok. Eu ouvi também dizer que a produção hormonal pode ser determinante também para a causa da apneia. Ela é um dos fatores que colabora também no paciente que tem apneia. É um dos fatores que você precisa estudar, avaliar do paciente que ele é portador de apneia. Doutor, o senhor falou há pouco, agora a gente comentou sobre o AVC, né? Quais são os riscos que uma apneia do sono pode, além, lógico, de uma noite mal dormida, que de repente seja o fator menor, né, de problema com relação a isso, mas o que mais pode causar a pessoa que tem esse problema de saúde? Então, dentro dessa tua pergunta, a maior preocupação do paciente portador da síndrome de apneia, ou síndrome da apneia obstrutiva, é justamente a qualidade, a reparação que o nosso organismo tem. E hoje a gente sabe que muitos pacientes com problemas cardiovasculares, seja um deles o AVC, né, um dos problemas que podem ocorrer, a arritmia cardíaca, então são diversos problemas que podem ocorrer da área cardiovascular, que hoje é o que mais mata no mundo de problema de saúde, são problemas cardiovasculares. E a gente sabe que existe uma relação muito grande desses problemas cardiovasculares com problemas de qualidade de sono, com distúrbios de sono. Porque a gente tem, com paciente que tem uma dificuldade respiratória, ele, seja obstrutivo ou seja central, ele tem uma redução de oxigenação do sangue, ele pode, então o cérebro também recebe menos oxigênio, então essa questão da oxigenação e a questão das paradas respiratórias que ocorrem por velamento, por fechamento, elas podem causar esses problemas cardiovasculares, que hoje em dia a gente sabe que é o que mais mata, né, das doenças que tem, é a doença que mais mata, e é por isso a grande preocupação do paciente que tem ou que sofre com essa síndrome, né, com algum distúrbio do sono, por conta dessa relação grande que tem. Então, muito se trabalha para melhorar a qualidade do sono desse paciente, justamente trabalhando em todas as áreas dos distúrbios, são vários distúrbios, existe insônia, existe despertares, existem várias áreas, né? O bruxismo é um dos distúrbios, a parte odontológica que a gente trabalha. Então, todas essas áreas abraçadas, você tem que avaliar o paciente para tentar tirar esse risco de morte que o paciente tem, justamente por conta dessa correlação que existe. Tá certo. Doutor Leandro, eu vou te pedir rapidamente aqui um espacinho no nosso intervalo aqui, no nosso bate-papo, para que a gente possa fazer também um intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente já volta falando sobre os problemas relacionados com o sono.
Muito bem, estamos de volta com o Voz e hoje a gente está discutindo aqui no programa os problemas que levam as pessoas a não ter uma noite de sono tranquila. Conversando comigo aqui no estúdio hoje sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber o Dr. Leandro Teixeira, que é odontologista e especialista em problemas do sono, né, doutor? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Obrigado sempre pelo convite. Imagina. Doutor, a gente falava já antes do intervalo sobre as pessoas aí, né, que são mais propensas a ter a apneia do sono. E muito se diz que as pessoas com mais peso, né, as obesas, estão mais propensas, mas parece que não é bem assim, né? A pessoa que ela tem um sobrepeso, ela certamente vai ter uma dificuldade respiratória maior por conta do peso que a gordura exerce na região abdominal e muitas vezes também na região aqui do pescoço, né? Então é um fator importante, mas não é um fator único. O peso a gente tem que trabalhar esse paciente não só por conta da dificuldade respiratória que gera, mas também porque é um paciente que normalmente ele tem níveis de colesterol alterado, é um paciente que ele tem problemas cardiovasculares, né? Hábitos mais sedentários. Esses hábitos mais sedentários também podem estar relacionados por uma qualidade de sono ruim, então o paciente ele tem uma qualidade de sono ruim, é um paciente que ele passa o dia inteiro sonolento, então é um paciente que não tem disposição para fazer uma academia, para querer caminhar, para tentar diminuir também, fazer alguma atividade física que possa colaborar com essa perda de peso. Então os dois, na verdade é um ciclo, né? Então você tem que trabalhar o paciente junto para você ter uma resposta, senão você trabalha só uma área e não trabalha a outra, você acaba não tendo uma resposta de positiva durante o tratamento. É importante a obesidade por conta dessa dificuldade, então muitos dos pacientes que têm apneia obstrutiva é um paciente obeso, mas não é uma verdade. Muitos pacientes também que têm apneia obstrutiva, por conta, é uma questão de via aérea, ele pode ser magro e ter problemas de apneia. Doutor, me diga uma coisa, aquela história de que, além das pessoas mais obesas, né, ditos populares, vamos dizer, terem mais chances de ter a apneia do sono, a questão desse problema dá mais em homens do que mulheres, isso daí já é mais verdadeiro, né, essa informação, e principalmente acima de 60 anos, né? Isso, principalmente acima de 60 anos. Na verdade, a idade, ela está correlacionada porque a gente tem a tendência também de uma flacidez tecidual que pode contribuir com essa obstrução real de via aérea, de via nasal. Então, ela também está relacionada a essa questão. Não só isso, tem toda uma questão que com o envelhecimento retarda ou tem a condição mais propícia a ter, mas tem essa questão da obstrução propriamente dita mesmo. E com relação à idade, então, é mais ou menos isso, né? As pessoas com mais de 60 anos são mais propensas a isso. Agora, quanto a homem e mulher, então, não é bem isso também. As mulheres podem ter tanto quanto os homens apneia. Existe uma correlação, separando por sexo, existe um número maior de homens, mas existe também um número muito grande de mulheres que sofrem com esse problema. Então, muito se fala, muito se brinca por ser principalmente quando envolve a parte do ronco, né? Que brinca, o homem ronca muito, o homem ronca mais que a mulher, mas não é uma verdade absoluta. Nós temos uma grande quantidade do público feminino que sofre com problemas tanto de ronco, com mais problemas também da apneia. Tá certo. Agora, doutor, a questão da apneia, quando a pessoa está dormindo, logicamente, ali, mas a questão da posição na cama, tá de barriga para cima, isso favorece mais para que ela apareça ou não? Qualquer posição que a pessoa estiver dormindo ali, ela pode aparecer ali durante o sono? Então, o paciente que tem a apneia, uma das orientações que a gente passa para o paciente é justamente essa, né? Então é melhor o paciente dormir de lado do que dormir de barriga para cima. Justamente pelo peso abdominal que ocorre quando o paciente tem um sobrepeso, o peso abdominal que ocorre da gordura, que dificulta um pouco mais ainda a respiração, ao pulmão inflar com a respiração, entendeu? Com esse peso visceral que gera ali, dificulta. Então, uma das orientações, como perda de peso, uma das orientações é o paciente dormir de lado. Perda de peso, dormir de lado, evitar a ingestão de bebida alcoólica à noite, tabagismo é um problema grande também. Pois é. Então, são fatores que a gente precisa fazer. Essa orientação para o paciente é muito importante, porque a colaboração do paciente
com o tratamento é fundamental. Porque se você não tiver uma colaboração do paciente, você não tem resultado do tratamento Sim. nesse aspecto, entendeu? Que é fundamental a importância. O perda de peso, o paciente ele entender que ele precisa mudar os hábitos, e hábitos são difíceis normalmente de serem alterados, né? Então, mudar esses hábitos negativos, principalmente ingestão de bebida alcoólica, perda de peso, tabagismo, ou medicações também, que hoje em dia se usa muito medicações antidepressivas para dormir, medicações ansiolíticos, essas medicações elas também causam um relaxamento da musculatura. Esse relaxamento da musculatura também pode ser um fator que Um fator de risco. que piora também a questão da obstrução, né? Então, na verdade, tem que ser avaliado o paciente para saber qual é a causa e ver onde vai agir. Doutor, o senhor falou aí sobre o álcool, sobre o cigarro, as pessoas terem cuidado aí ao ingerir esse tipo de produto que pode favorecer ao aparecimento da apneia. Agora, o senhor já comentou também no bloco anterior que pessoas que têm uma circunferência no pescoço desenvolvem, de repente, mais também. Ou seja, para essas pessoas não há uma escolha, né? Por exemplo, deixar de fumar ou deixar de ingerir bebida alcoólica. Para essas pessoas aí, qual a saída, então? É o tratamento mesmo o básico, mas existe algum tipo de cirurgia, alguma coisa que se faz? Existe, pode ser feito. Então, o que acontece? Quando a obstrução é dessa região, nós temos uma musculatura aqui. Aquele chamado gogó aqui, ele interfere com relação interfere a isso? Mais ou menos, mas nessa região aqui do ocioide, você tem condições, quando o caso é cirúrgico, né, quando é indicada a cirurgia, você fazer um tracionamento dessa musculatura aqui que fica presa debaixo do queixo. Tá? E você traciona essa musculatura, com tracionar na musculatura você abre a via aérea. Quando é a indicação, quando dentro de uma avaliação você verifica que essa região está sendo obstruída, então o tecido, essa musculatura por uma flacidez muscular ou pelo peso também da gordura local, que é a indicação a perda do peso, né? Mas você tem a indicação, às vezes, de um tracionamento dessa musculatura para abrir essa via aérea. Então, é uma das cirurgias. Então, o tratamento, se falando de tratamento, o tratamento, ele basicamente, ou ele é cirúrgico, quando existe a indicação, tá? Pode ser por obstrução do céu da boca, um céu da boca muito, muito longo, tecido mole, uma obstrução pela mandíbula do paciente ser muito pequena. Então, o paciente ele tem a mandíbula muito para trás, muito pequenininha, fecha essa via aérea, a língua não tem espaço, então a língua fica pressionando também a via aérea, o que acaba obstruindo. Ou quando não cirúrgico, existe o tratamento com um aparelhinho chamado CPAP, que é uma bomba de ar, né? Ou o aparelhinho na área odontológica, que é o do avanço mandibular para a passagem desse ar aí. Tá certo, doutor, a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso, vou fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando, inclusive, desses métodos de tratamentos que o doutor adiantou um pouquinho pra gente. Não saia daí, um minutinho só. Olá, estamos de volta com o Voz e hoje estamos discutindo sobre os problemas do sono, apneia, bruxismo. Conversando comigo sobre este tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Dr. Leandro Teixeira, que é dentista especialista em problemas do sono. Obrigado mais uma vez, doutor, pela presença. Obrigado. Doutor Leandro, me conta uma coisa. Antes do intervalo, a gente falava sobre as pessoas, por exemplo, que têm a circunferência um pouco mais elevada do pescoço, que causa a apneia. Esse problema de saúde, a apneia, ela pode ser genética? Então, falando um pouco sobre essa questão de genética da apneia, ela pode estar relacionada com a genética no sentido do, por exemplo, pacientes que têm a genética com crescimento mandibular reduzido. Então, o fator de crescimento é um fator genético. Então, esses fatores, sim, estão relacionados muito com a genética, né? A obesidade pode ser um fator genético? Sim, pode ser um fator genético. Então, também é um fator que pode contribuir com a apneia. Qualidade tecidual, flacidez tecidual, também pode estar relacionado. Então, são todos os fatores causadores, digamos, da apneia, ele pode ter uma causa genética, sim. Ou seja, de uma forma geral, todo mundo pode ter, inclusive crianças, né? Inclusive crianças. A apneia infantil é uma apneia muito grave. Mas aí, no caso das crianças, não é exatamente por relação à flacidez, igual é no pessoal acima de 60 anos. Obstrução mesmo. Obstrução física da via aérea normalmente, mas também pode ser central, mas obstrução física da via aérea.
Tá certo. Doutor, quero te convidar agora para que a gente assista a uma reportagem que fala justamente sobre esse assunto que a gente está discutindo agora, a apneia do sono. Pode rodar. Dormir bem não é um privilégio de muitas pessoas. Quase metade da população com idade mais elevada possui algum tipo de distúrbio do sono. Mas os problemas nessa área não ocorrem apenas com os mais velhos. Pessoas de diferentes faixas etárias sofrem com o transtorno, inclusive crianças. O sono, ele é uma consequência do dia que você teve. Ele exige um preparo antes do sono, que você se acalme, que não fique na televisão ou no computador logo antes de dormir. Depende da alimentação que você teve. Então, uma alimentação muito pesada antes da hora de dormir, você tem uma tendência muito maior a ronco e transtornos respiratórios como a apneia, tá? Uso de alguns tipos de medicações perto da hora do sono, exercícios físicos muito próximos da hora do sono prejudicam também. O quarto tem que ser um ambiente confortável, que tenha uma redução de poluição sonora. Então, tem que ser um ajuste entre um preparo adequado com um ambiente bom de sono. Pessoas que desenvolvem qualquer mal que atrapalhe a qualidade do sono, como a insônia ou ronco, devem buscar tratamento. Porque a falta de um descanso adequado afeta a concentração, gera dificuldade de aprendizado e mau humor, além de, a médio prazo, trazer complicações cardíacas. Então, um ronco, ele é uma restrição da passagem do ar na via aérea. Ele não é normal, como muita gente acha, roncar é normal, tá? Ele pode não ser incômodo o suficiente para causar um transtorno durante o sono, mas ele já é um alerta de que alguma coisa está acontecendo. Então, ele deve ser encarado como um alerta, como uma coisa que deve ser investigada, vista, porque a apneia do sono ela é muito prevalente, principalmente nas pessoas que estão com sobrepeso, né? Que os engasgos durante a noite e você acorda com aquele engasgo com a sensação de garganta trancada. A gente gostaria, no futuro próximo, que nós pudéssemos agir desde a criança para que isso se tornasse um problema com muito menor prevalência no futuro. O Hospital Angelina Caron tem uma clínica onde tratamento e diagnóstico do distúrbio do sono são realizados. Segundo a doutora Karen, que atua aqui no hospital, o tratamento precoce ajuda a melhorar a qualidade de vida desses pacientes. É o caso do Alexandre Longo, que há 3 meses começou a usar a máscara que ajuda na oxigenação durante o sono e já sentiu a diferença. Eu sempre dormi bem, assim, pela minha idade, por eu ser jovem, assim, mas os estudos, né, como se diz, a noite que eu passei na clínica avaliando meu sono, diz que eu tinha um sono muito picado, assim, por eu ter muita apneia, eu não dormia, então eu não repunha hormônios, eu ficava mais irritado devido a essa, né, parada de respiração. Então, hoje em dia eu tô mais bem-humorado, mais disposto, assim. Cansaço físico, eu ainda não notei muita diferença de antes para depois, porque eu sou jovem, como me falaram, né? Mas essa questão de humor, de concentração também, memória, sabe? Coisas, pequenos detalhes que eu esquecia durante o dia, hoje em dia já melhorou, assim. Eu tô começando a perceber que isso possa ser relacionado à máquina do sono. Doutor, como a gente viu ali na reportagem, desde crianças, mas acredito que vale para adultos também, a questão sintomas, além de acordar com engasgo durante a noite, o ronco, sintomas também podem ser percebidos durante o dia, né? Por exemplo, o comportamento, como nesse entrevistado que apareceu agora por último na reportagem falou, hoje ele é mais tranquilo e tal, de repente o estresse, o comportamento de uma criança muito agitada durante o dia, isso também pode ser sintomas mesmo, né, da apneia do sono. Pode estar relacionado, sim. Então, normalmente o paciente ele tem uma sonolência durante o dia, ele tem uma dificuldade de fazer atividades, ele sente que esse sono dele não foi um sono reparador, ou seja, ele acorda cansado ainda, ele não descansou durante esse sono. Como falou na reportagem sobre o ronco, a importância que o ronco, do alerta que o ronco é, a gente achar que o ronco é normal, o ronco não é normal, então ele realmente é um alerta para a pessoa verificar, possa ter alguma coisa além, não só o ronco, mas ainda se falando desses sintomas,
o paciente ele tem uma dificuldade de fazer atividades com concentração, que necessitam concentração. De concentração, uma memória também, ele pode ter falhas de memória por conta dessa qualidade de sono. Então são fatores que a pessoa pode também se identificar ou se identificar com esses sintomas, esses sinais, esses sintomas que estão relacionados. Parece que a cefaleia matinal também, né? Outra questão matinal aí que deve levar em consideração. É uma questão que tem que levar em consideração por vários fatores. Pela oxigenação, né? Que você reduz a oxigenação sanguínea, mas também está muito relacionado, um tema que a gente vai falar também certamente, que é o bruxismo, que é o apertamento dentário, questão muscular que está envolvida com essa cefaleia matinal. É justamente isso, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o bruxismo, mas essa questão aí do desconforto durante o dia é interessante, porque as pessoas às vezes têm a apneia e não sabem, e estão durante o dia ali tendo uma qualidade de vida ruim também enquanto estão acordados e nem fazem ideia, porque às vezes moram sozinhos, né? Não tem outra pessoa que possa perceber por eles esse problema enquanto ele dorme. Então deve-se prestar atenção, é importante mesmo a esses sintomas, né? É bastante importante. Você se avaliar, digamos assim, né? Tá certo. Agora, doutor, quando a pessoa, né, presta atenção nesses sintomas e vai até uma clínica, existem exames, né, para se detectar com relação a isso. Inclusive, o entrevistado falou na reportagem sobre dormir na clínica. Existe lá um aparato especial. O senhor faz esse exame também? Não, como é que ele funciona? Esses exames são feitos normalmente em clínicas especializadas, né, próprias para fazer exames. Então, assim, existe, na verdade, o primeiro passo, o paciente realmente é ir até a clínica para fazer uma avaliação clínica, um questionário, fazer uma investigação clínica do que está acontecendo. Uma anamnese, né? Como vocês chamam de anamnese, exatamente. E nessa avaliação clínica você vê quais são as necessidades de exames para esse paciente, o que pode estar causando, né? O que é essa queixa principal dele. Aí existe a polissonografia, que é isso que o entrevistado ali comentou. A polissonografia ela é um exame onde o paciente, um auxiliar muito grande, é um exame onde o paciente normalmente dorme numa clínica, ligado a sensores, né, a aparatos, câmeras e sensores que vão fazer essa avaliação de pressão arterial, avaliação de atividade muscular, avaliação da resistência abdominal à respiração. Então, são várias avaliações, que são vários sensores para detectar e a gente ter uma análise da qualidade do sono desse paciente. Então, a gente consegue verificar se o paciente ele entrou realmente num sono profundo ou ele manteve em outros estágios de um sono mais acordado, onde realmente não ocorre um sono reparador, um descanso do organismo, entendeu? Tá certo. Doutor, a gente viu ali na reportagem também, até eu vou pedir para o Wilson repetir a imagem para nós, sobre um equipamento que ele usa para dormir, né? Uma máquina ali e com uma máscara, como se fosse uma inalação. Aquilo não traz um certo desconforto na hora de dormir, porque é justamente para a pessoa poder dormir melhor, né? Eu acredito que seja para abrir as vias aéreas. Então, de tratamentos, quais são as possibilidades, basicamente, de tratamentos? Como já comentamos, existem tratamentos cirúrgicos, quando indicados, se existe uma obstrução e esse tratamento cirúrgico. Tratamentos com o uso dessa máscara que você está comentando. Essa máscara, o que ela é? Ela é uma bomba de ar, onde ela fica injetando ar por pressão positiva para dentro do pulmão. Ela está aparecendo então, lá. Forçadamente, exatamente, essa máscara aí, né? Ela pode ser nasal, buco-nasal, bucal, mas normalmente usa nasal, onde ela faz essa pressão positiva de ar e injeta ar para dentro do pulmão. Alguns pacientes se sentem incômodos, sim, com a máscara, como também com o aparelho intraoral, que é o outro dispositivo, mas o paciente normalmente ele tem que entender que isso aí vai salvar a vida dele, né? Que essa questão da apneia é importante o tratamento, é importante o controle. Então ele vai ficar dependente desse aparelho, exatamente, ele vai ficar dependendo do aparelho. Alguns pacientes não, porque você de repente se um paciente ele tem a indicação cirúrgica, que você consegue com a cirurgia resolver 100% da causa e o problema que ele tem, ele vai tirar esse aparelho de uso. Se o paciente de repente a causa é só sobrepeso que está causando essa apneia, então também ele vai ter uma resposta positiva perdendo peso, melhorando a atividade física e tudo mais. Mas, normalmente, o paciente ele mantém o uso, sim, do aparelho para ter uma qualidade de sono. E, apesar de ser incômodo, seja o aparelhinho intraoral, né, seja essa máscara,
O paciente que ele começa a utilizar e ele entende que ele precisa usar, raramente ele larga, ele sente a necessidade do uso. E na área odontológica, né, a gente tem um aparelhinho intraoral. Esse aparelhinho, ele também, o objetivo dele é desobstruir. Então ele faz o avanço da mandíbula, é um aparelhinho acrílico, onde ele encaixa em cima, na parte dos dentes de cima e nos dentes de baixo. Vocês estão vendo imagens agora. Que ele vai fazer o avanço da mandíbula para também liberar essa via aérea. E a pessoa Então, usa só durante a noite, então. Só né? no período noturno, assim como a máscara também que foi mostrada. Isso. Esse aparelhinho ele é uma desobstrução mecânica, né? Então não é um tratamento. O paciente ele depende daquilo ali sempre. Ele parou de usar a máscara, parou de usar o aparelho, não vai ter resultado. Ele depende daquilo ali para ter um resultado. Então ele faz o avanço da mandíbula durante a noite. Então o paciente ele dorme com esse osso de baixo um pouquinho avançado. Essa questão que faz a abertura da via aérea e melhora a qualidade respiratória, né? Desobstrui e elimina a apneia e elimina o ronco dos pacientes. Tá certo. Doutor, eu vou te pedir licença mais uma vez. A gente vai rapidamente para um novo intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta para terminar o assunto da apneia e virar a página para falar sobre bruxismo. Fique com a gente, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o Voz e hoje discutindo sobre a qualidade do sono. O que faz as pessoas terem aí não fazem, na verdade, as pessoas terem uma noite tranquila. Conversando comigo sobre este tema, apneia do sono, bruxismo, que já a gente vai entrar no assunto aqui. Eu tenho o prazer de receber hoje o Dr. Leandro Teixeira, que é dentista especialista em odontologia do sono. Doutor, obrigado mais uma vez pela presença aqui. Obrigado pelo convite. Doutor, só para a gente finalizar a questão da apneia do sono, tem duas questões aqui que eu gostaria de lhe perguntar. Uma delas é com relação a gente já falou um pouquinho, né, mas só para a gente fechar, a questão hormonal, que a apneia do sono ela pode também atingir áreas como disfunção sexual, propensão a diabetes, né? Então tem que tomar cuidado mesmo, né? Podem ocorrer esses fatores aí, inclusive alterações dos níveis hormonais, né? Então, assim, eu sempre explico para o paciente tem que entender, nosso corpo é uma máquina, é uma máquina que ela trabalha o dia inteiro. Se essa máquina ela não parar para ter uma manutenção, um reparo, ela vai trabalhar sem parar. E esse trabalhar sem parar começa a causar desgaste. Então, só que não é uma máquina biológica. E esses desgastes são biológicos. A parte hormonal, que aí acaba também alterando qualidade de exame de sangue, onde tem que ver colesterol, a tendência a acúmulo de gordura. Então, são vários fatores que afetam toda a máquina, a nossa máquina, se não tem essa manutenção, esse reparo noturno, entendeu? Tá certo. E com relação ao tratamento, que a gente não comentou no bloco anterior, é também a questão além de cirurgias, de máquinas que ajudam a pessoa a respirar durante a noite, há também a fisioterapia respiratória, né? Então, em caso de paciente que tem, principalmente no ronco, né? Paciente que tem a roncopatia, esses pacientes, até uma apneia mais leve também vai atuar favorecendo, não vai ser o tratamento propriamente dito. Existe a fisioterapia para colaborar, né? A gente aprender, a maioria das pessoas não sabe respirar corretamente, a gente respira usando a tensão muscular superior para fazer essa respiração, o que não é o correto, então é importante a fisioterapia nesse aspecto. E também em alguns pacientes até a fonoaudiologia também pode colaborar com exercícios de musculares que podem tensionar mais essa musculatura, né, principalmente nessa região, para abrir um pouco mais a via aérea e trabalhar um pouco mais nesse aspecto. Tá certo. Doutor Leandro, vamos virar a página agora? Deixar um pouquinho a apneia de lado para a gente falar sobre um outro problema aí de saúde e que causa uma má noite de sono aí para muita gente, que é o bruxismo, né, doutor? Para a gente começar a falar sobre esse assunto, explica para a gente, vamos partir do começo aí, o que é o bruxismo? O bruxismo é um dos distúrbios do sono, relacionados também, a distúrbios do sono, né? Então, como a apneia, um desses é o bruxismo. O bruxismo, ele hoje a gente divide ele basicamente em duas áreas. O bruxismo de vigília, que não está relacionado ao sono, é o bruxismo do paciente que durante o dia ele aperta ou range os dentes, tá? E tem o bruxismo do sono, que esse sim está relacionado à qualidade de sono. Então, o bruxismo do sono normalmente está relacionado a
uma hiperatividade muscular, o paciente ou ele range e ouve barulhos desse ranger dos dentes, mas não necessariamente que isso todo mundo acha que eu não ranjo, não tenho bruxismo. Não é. O paciente que ele aperta e só aperta, ele não vai fazer barulho, mas vai causar vários danos à parte dentária, muscular, articular, que e não fazem um barulho, mas é um apertamento. Então, eu já imagino aquela sensibilidade, sabe? Que você está rangendo os dentes ali, dá aquele choquinho, né? Tem gente que ao ranger tem um desgaste dentário, né? Acaba vendo pela estética que começa a mudar dos dentes. Mas está muito relacionado à dor de cabeça. Hoje você vê muitos pacientes que chegam ao consultório, estão reclamando, na verdade, dor de cabeça, principalmente dor de cabeça matinal, quando está relacionado a esse bruxismo do sono. O paciente ele acorda com essa dor de cabeça, ele vai comer de manhã e sente que está cansado para mastigar, não consegue mastigar direito, ele sente dor para mastigar, e isso está relacionado normalmente a um paciente que tem esse distúrbio do sono, que é o bruxismo, né? E às vezes nem só ranger os dentes, né, doutor, mas também apertar, muita força que você... Às vezes você escrevendo no computador, está digitando, mas você está lá, né, com a boca ali tensionada, e as pessoas muitas vezes não percebem isso. Não, exatamente. Passa batido. Normalmente ela não tem essa percepção. Numa primeira consulta, quando você faz o questionamento se ele acha que ele aperta durante o dia, ele normalmente acha que não. E depois, quando você pede para ele fazer essa investigação, realmente a grande maioria vê que aperta também durante o dia. Não, eu aperto durante o dia. Só que ele não percebia, ele não se dava conta que ele estava fazendo esse apertamento. E normalmente está relacionado realmente a uma atividade de tensão, né? Seja uma leitura mais intensa, um trabalho que você está ali mais tenso, mais preocupado, né? Que necessita de mais concentração. O paciente acaba gerando esse apertamento ou até rangendo mesmo. O ranger é mais difícil, o apertar durante o dia é mais comum e o paciente não percebe, né? Existem vários problemas que podem ocorrer por conta desse bruxismo aí. A gente já vai falar sobre eles, mas as pessoas que têm o bruxismo durante o dia, que é esse da vigília, né? Isso. Fazem à noite também ou não necessariamente? Não necessariamente, mas normalmente sim. Normalmente o paciente ele faz à noite. E existem alguns fatores clínicos que nos auxiliam para descobrir isso, mas também o exame que a gente comentou um pouco atrás sobre a polissonografia, né, que é um dos exames que a gente faz para fazer a avaliação de distúrbio do sono, ele também consegue medir essa hiperatividade muscular. Então, são sensores colocados nessa região muscular, da face, cabeça e pescoço, para medir também qual é o nível de atividade muscular que esse paciente tem, entendeu? Entendi. Doutor, o senhor falou sobre estresse, ansiedade que pode causar o bruxismo, mas às vezes até, o senhor também acabou de comentar, uma formação, digamos que pode ser genético isso, então da arcada dentária aqui, isso pode ocorrer, daí é um caso de cirurgia, então daí? Não está muito relacionado ao bruxismo propriamente dito, tá? Então, muito se falava sobre a mordida, a relação da mordida, numa mordida incorreta com o bruxismo. Isso é um mito que sempre existiu dentro da odontologia, muito se falou, mas hoje a gente sabe, através de pesquisas, né? Então a gente procura trabalhar dentro de uma odontologia já mais baseada em evidência científica, em pesquisa, que o bruxismo ele tem muita relação com o emocional mesmo também, não está totalmente relacionado com essa questão dentária. É um fator que você precisa trabalhar no paciente? Normalmente sim, é um fator que você também precisa corrigir por outras necessidades, né? Mas não está relacionado diretamente com apertar, com ranger, essa questão do posicionamento incorreto das arcadas, entendeu? Agora, doutor, nesse caso do bruxismo, um fator de risco também é a idade. Parece que acontece mais em crianças e que naturalmente deixam de desenvolver, de ter o bruxismo mesmo na adolescência. O bruxismo infantil, ele normalmente está muito relacionado a essa hiperatividade diurna que a criança normalmente tem, né? Então vai dormir às vezes agitado e esse dormir agitado pode gerar o bruxismo, né? Mas no adulto, que é um índice muito alto também de pessoas que tem, aí são vários outros fatores aí que a gente tem que pensar, mas também está relacionado ao emocional, né? Ou seja, pode pegar todas as faixas etárias aí, então. Todas as faixas etárias, não tem. Normalmente, a maior população, ela está na meia faixa etária. Então, são pessoas que estão iniciando a atividade de trabalho, estão iniciando a vida, então isso aumenta muito a tua atividade, a tua atenção e acaba gerando. E pacientes com mais idade
tendem a ter menos, são pacientes que já estão numa vida mais tranquila e tendem a ter menos essa questão muscular, esse apertamento, o bruxismo causando algum dano ou o bruxismo existir, entendeu? Tá certo. Doutora, na nossa conversa anterior sobre a apneia do sono, a gente falava sobre as pessoas que fumam, que ingerem bebida alcoólica, que são mais propensas, no caso, a desenvolver apneia. Mas no caso do bruxismo, essas duas questões, tanto o álcool quanto a questão do cigarro e também o café, podem desenvolver, né? Qual é o motivo disso? Colaborando. Para o bruxismo. Para o bruxismo. O café, por ser um estimulante, né? Então, paciente que tem um apertamento muito grande, o café é um estimulante, tá? Ele pode gerar esse bruxismo. Já a bebida alcoólica e o tabagismo também, ele pode gerar essa tensão, mas a bebida alcoólica, ao contrário, ela causa um relaxamento de vias aéreas e tudo mais, mas ela está mais relacionada a outros distúrbios articulares, que a gente chama de DTM, né? Distúrbios temporomandibulares. Isso. Não diretamente, normalmente, ao bruxismo, mas a questão do café, principalmente pacientes que tomam, fazem ingestão de café num período mais noturno, né, à noite, esse paciente tendem sim. Também paciente com hiperatividade, faz atividade física à noite. Então, o que foi dito já ali, inclusive na entrevista, existem alguns aspectos que a gente tem que sempre trabalhar, a gente chama de profilaxia do sono, que é para a gente tentar melhorar o sono. Então, com um quarto mais escuro, não fazer atividade física muito tarde, não tomar o café, evitar algumas medicações que podem ser estimulantes. Existe hoje muito... por conta de alguns antidepressivos, tá? O que a gente chama de bruxismo secundário, bruxismo causado por medicação. Então, o paciente que ele não tinha, mas está fazendo uso de alguma medicação que estimula, que é estimulante, ele começa a ter o bruxismo por conta dessa medicação, que é uma medicação estimulante. E como vem aumentando muito o uso de algumas medicações, desse tipo, a gente encontra muito pacientes e na anamnese você vê que esse paciente ele começou há pouco tempo a fazer uso de alguma medicação, que é uma medicação que acaba estimulando e a gente chama de bruxismo secundário, causado por uma... Por isso que na consulta é importante levar esse histórico, esse conhecimento próprio para o médico, para o dentista, né? Completo. Doutor, vamos fazer um intervalo de novo aqui no nosso bate-papo para a gente ir para o comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o bruxismo aí e o que ele causa aí para que as pessoas não tenham uma boa qualidade de sono. Até já! Olá, estamos de volta com o Voz e hoje estamos falando sobre os problemas do sono, apneia, bruxismo e o que fazer para saná-los e ter uma boa noite de sono. Conversando comigo sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio o Dr. Leandro Teixeira, que é dentista especialista em sono, né, doutor? Obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco. Obrigado a vocês pelo convite. Doutor, a gente falava sobre o bruxismo, né? Para a pessoa, para o médico ou o dentista, né, que vai receber o paciente lá, existe, para detectar se é de fato bruxismo, existem exames, assim como na apneia, ou lá na clínica mesmo, isso é detectável? O principal é o exame clínico mesmo do paciente, a avaliação clínica, o toque. Você vai ver a situação dos dentes, por exemplo. Ver a situação dentária, ver a situação muscular, como é que está, fazer a avaliação articular. Então é muito importante, na verdade, esse contato com o paciente, né? É ali onde você vai conseguir diagnosticar se realmente é um paciente que tenha a possibilidade de ter o bruxismo ou não. Existem depois alguns exames complementares que são realizados na clínica e outros solicitados para você ver se esse bruxismo ele está causando algum problema maior, está causando algum problema ósseo na arcada, algum problema dentário que a gente não consiga visualizar clinicamente, claro. Problemas articulares também que a gente não consiga detectar clinicamente. Então, existem sim alguns exames complementares para a gente verificar se esse bruxismo está causando algum outro fator, causando algum problema maior, entendeu? Mas o exame clínico é o exame principal, o exame do toque do paciente, você fazer a avaliação clínica do paciente, porque normalmente o paciente que ele te busca pelo bruxismo, ele não busca porque ele está preocupado com o bruxismo. Eu estou preocupado porque eu estou vendo que eu estou rangendo. Não, ele já viu alguma coisa que aconteceu. Então ele viu que o dente quebrou, ele viu que o dente está desgastando, ele está sentindo muita dor. Sensibilidade é um fator nesse sentido? A sensibilidade, né, por conta de retração, por conta de desgaste. Então ele vê que
que os dentes pode ser fratura de dente, pode ser dor de cabeça, que existe muita procura por dor de cabeça, aí ele descobre que pode estar relacionado a esse bruxismo, ou ele vê que de manhã ele tenta comer e está com dificuldade de comer, está doendo a musculatura da face, aí ele procura. Dificilmente ele procura, eu acho que eu tenho bruxismo, mas ele já procura porque tem alguma causa, alguma coisa errada, que já ele está sentiu, vendo, que ele já está enxergando, entendeu? Né? Agora, doutor, como é que funciona o tratamento, então, para esse tipo de problema? O bruxismo, o tratamento é sempre um controle. Você tem que controlar a questão muscular desse paciente. Então, normalmente você tem que trabalhar com a parte emocional. Então, trabalha-se a queixa do paciente. A queixa do paciente é um desgaste. Então, vamos verificar o porquê que ocorreu esse desgaste, se é o bruxismo. E depois, normalmente, usa-se uma plaquinha, uma placa acrílica resistente, dura, para proteger essa dentição, proteger a parte óssea, proteger a articulação, para melhorar. Mas existem parecida vários com a da apneia ou não? Que a gente mostrou anteriormente? A da apneia, se o paciente tem bruxismo e tem apneia, ele pode usar aquela plaquinha que vai colaborar, tá? Mas existe é um aparelhinho específico para bruxismo, é um dispositivo acrílico que a gente encaixa nos dentes para proteger, certo? Muitos conhecem como placa do bruxismo, na verdade é um dispositivo de acrílico que a gente usa para proteger a dentição. Muito se estuda essa plaquinha ainda, quais são as funções, mas a principal é a proteção realmente do sistema, né? Quando a paciente tem dor, existem vários tratamentos. O paciente já tem dor muscular, pode ser tratamento medicamentoso, depende do nível, que tipo de dor muscular é, né? Se é uma dor superficial, se é na musculatura superficial, se é uma dor já da muscular central, a gente vai ter que entrar com medicações, vai ter que entrar com às vezes, uns agulhamentos, acupuntura, então tem laser terapia. A acupuntura também fisioterapia é um dos tratamentos que são utilizados. Então, depende de qual é a queixa, do que você consegue diagnosticar. O que esse bruxismo está causando? Está causando só um desgaste dentário ou está causando... Então, você vai ter que reparar esse dente e controlar esse desgaste. Não, está causando problemas, se é um apertamento, está causando problemas articulares. Vamos verificar e tratar isso daí, acompanhar para isso não se desenvolver e gerar um problema mais grave futuramente, entendeu? Então, muito direcionado com a causa mesmo, a gente vai trabalhar o tratamento, mas é um tratamento bem amplo. Eu ouvi falar já também, já que a gente está falando de tratamento, sobre aplicar gelo ou calor úmido também, isso pode ajudar também nesse tratamento. Um dos tratamentos é a fisioterapia, principalmente com calor úmido. O calor úmido ele é melhor do que o gelo até na maioria dos pacientes, né? Então, esse calor úmido é para melhorar a circulação sanguínea, melhorar a oxigenação daquela musculatura e ela ter condições do sangue chegar a nutrir aquele músculo que está com problema. Entendi. E ter uma condição de reparo. Então, ela vai trabalhar também, assim como a laser terapia, atua mais ou menos nessa mesma ação. Ela é muito utilizada como um controle, né? Mas existem tratamentos mais específicos, às vezes, para a gente conseguir realmente eliminar a dor, eliminar o que o bruxismo causou de dor muscular, dor de cabeça, né? Entendi. Doutor, antes do intervalo, da gente entrar no intervalo, o senhor falava sobre os estímulos que podem levar ao bruxismo. No caso, por exemplo, as pessoas que estão no tratamento, que já foram diagnosticadas, devem evitar alimentos mais duros, né? Nesse sentido de estímulo, o próprio chicletes, que muita gente... Criança, eu acredito que em maior parte, né? Mas muitos adultos utilizam também. Isso pode ajudar a desenvolver, a criar esse estímulo de ranger, apertar os dentes? O bruxismo está relacionado com a musculatura, né? Com uma hiperatividade muscular. Então, tudo que causa ou que pode potencializar essa musculatura, fortalecer essa musculatura, a gente tem que evitar. Então, alimentos mais duros... mastigar alimentos duros que você tem que forçar a musculatura. A arcada funciona meio como uma academia, né? Você vai mexendo, ela vai fortalecendo, músculo, né? Então como é se isso. fosse uma academia mesmo, você ir lá e fazer exercício dessa musculatura. Claro. Então o chiclete, justamente por isso, pela hiperatividade, você está sempre mastigando, está sempre fortalecendo aquela musculatura. Está trabalhando o músculo. Alimentos mais fibrosos, carne muito fibrosa, que você tem que ficar mastigando por muito tempo também. Então, esses alimentos, sim, o ideal é ser cortado por um período, diminuir o uso desses alimentos que causam essa atividade. Também existem outros fatores, roer unha, pacientes que mordem, né? Então, você está causando uma hiperatividade muscular. Ficar com a caneta ali, mordendo você está atividade muscular. Então, tudo que a gente chama de parafunção, ou seja, uma função fora do normal daquela musculatura. Então, tudo que está relacionado a uma função fora do normal
o ideal é evitar ou a gente diminuir o ritmo de alguns alimentos, entendeu? Doutor Leandro, eu quero falar um pouquinho agora também, já que a gente está falando sobre bruxismo, apneia, os problemas aí do sono. O senhor tem um site bastante completo, onde lá eu dei uma visitada já. Eu gostaria até que o Wilson colocasse imagens para nós, por favor, ali ó, no ar, que existem bastante informações ali, são artigos. Por exemplo, a gente falou sobre apneia e bruxismo aqui no programa, existem textos que explicam o que é e que ajudam justamente até as pessoas, né, que estão com dúvida, podem acessar lá, o endereço é www.teixeiraortodontia.com.br. Podem acessar lá e pegar essas informações até preliminares, antes de ir até a clínica, né, doutor? Tem bastante informação ali, até existe um exercíciozinho de diagnóstico para o paciente, e também tem o contato, se o paciente tiver dúvida, né, sobre o que ele pode ter, também pode entrar em contato através do site, tem uma área onde ele pode preencher ali e enviar através de e-mail, a gente pode verificar. Mas tem bastante informação no site sobre os tratamentos possíveis, tanto e controle. Mostra os aparelhos que a gente comentou aqui também, né, doutor? Os aparelhos, para bruxismo e para apneia. Fala sobre os aparelhos, fala sobre os controles, a higiene do sono, a qualidade, o que tem que melhorar. Então fala bastante coisa ali no site, tem bastante informação sim. Tá certo. Vou repetir o endereço então, é o www.teixeiraortodontia.com.br, como está aparecendo aí embaixo da sua tela agora. Doutor, só para a gente finalizar, o nosso tempo está acabando, mas o senhor comentou muito aqui durante a entrevista sobre as siglas DTM e ATM, que também são disfunções aí, né, que assim como o bruxismo e como a apneia também levam à má qualidade do sono. O que são essas duas situações aí? Então a ATM, né, o que significa essa sigla? Na verdade, a ATM é a articulação temporomandibular, ou seja, a articulação da face. Não necessariamente é um problema, é como se fosse o joelho. Falasse ATM é como falar, tem o joelho. Tá. Né? Então você tem a ATM, todo mundo tem essa articulação. E a DTM é uma disfunção dessa articulação, mas não só da ATM no caso, mas não só da ATM, é uma disfunção que normalmente envolve musculatura e articulação. Então, um distúrbio da temporomandibular. Envolve têmpora, porque é da têmpora, né, que a gente chama de têmpora, claro, e dessa região mandibular, que são os principais músculos mastigatórios da fala, os que a gente utiliza nessa contratura também, quando tem algum problema. Ou seja, daí que sai o bruxismo, por daí exemplo. Onde está relacionado ao bruxismo, que é um dos distúrbios temporomandibulares, entendeu? Tá certo. Doutor Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Desculpa, o nosso tempo infelizmente terminou. Muito obrigado. Mas a gente convida, já deixa o convite que para o senhor voltar numa próxima oportunidade para a gente poder falar sobre outras enfermidades. Eu agradeço a oportunidade de falar desses problemas aí, que são problemas importantes, que às vezes muita gente não dá muita importância, mas são problemas muito importantes. Relevantes para a qualidade de vida, né, doutor? Exatamente. Muito obrigado mais uma vez pela presença, e a você que está em casa, muito obrigado também pela audiência, e até o próximo Voz.